Na origem da escolha do tema desta série, deste mês, Céu, o que fizemos com ele, na origem da escolha do tema dessa série está a percepção que a mensagem cristã a respeito do céu tem sido grandemente distorcida, e distorcida por nós cristãos. Por isso, a pergunta diz respeito a nós. Céu, o que fizemos com ele? Ou seja, o que nós cristãos fizemos com a mensagem a respeito do céu. O que eu passo a apresentar para vocês a seguir é uma continuação da mensagem que foi iniciada na semana passada. É claro que quando nós pressupomos que esta mensagem foi distorcida, é claro que existem exceções honrosas, homens e mulheres que pregaram, que proclamaram, que viveram esta mensagem de um modo bíblico, de um modo correto. Entretanto, principalmente nos nossos dias, estes homens e mulheres, no que diz respeito à proclamação da mensagem do céu, tem sido exceção e não a regra. Céu, o que nós fizemos com ele? Algumas observações a respeito dessas distorções. Primeira observação é a seguinte: nós fizemos do céu um anestésico para justificar e suportar as injustiças neste mundo. Karl Marx, pensador, filósofo do século XIX, ele formulou a afirmação que se tornou conhecida e amplamente repetida: a religião é o ópio do povo. Ele fez essa metáfora com referência ao ópio, que é extraído da papoula, e o ópio fornece, a partir dessa planta, ele fornece tanto a codeína, que é utilizada nos analgésicos modernos, dos quais nós nos valemos para aliviar as nossas dores. O ópio oferece tanto a codeína quanto a heroína, a droga ilegal e que provoca tantos desastres e danos terríveis a milhares e milhares de pessoas. Em nosso país, essa crítica que foi formulada por Marx ainda no século XIX a respeito da mensagem do céu, essa crítica aparece, por exemplo, numa canção popular de Gilberto Gil intitulada Procissão. Assim escreveu esse cantor popular: olha, lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão, as pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E prossegue a canção nessa mesma linha. Padre Antônio Vieira, que citei na semana passada, ele fez um sermão que hoje é muito estudado por aqueles que estudam o período do Brasil colonial e especificamente a escravidão nesse período. E neste sermão, Padre Antônio Vieira justificava a escravidão. Na verdade, defendia a escravidão dos negros e fazia a estes a promessa que sofreriam como escravos aqui na terra, mas haveriam de no céu se tornarem pessoas livres e haveriam de receber a recompensa pela escravidão na terra. Utilizar o céu para que os injustiçados desta terra se conformem com as injustiças e se conformem com os abusos que sofrem por parte dos poderosos, certamente retirou grande parte, se não a totalidade da atração e da credibilidade da mensagem cristã a respeito da vida após a morte. Segunda coisa que fizemos com o céu: fizemos do céu um prêmio para pessoas moralistas e hipócritas. A segunda grande tragédia ocorrida com a mensagem a respeito do céu não é propriamente moderna. Na verdade, é bastante antiga, é muito antiga. Pode ser encontrada, por exemplo, entre os contemporâneos de Jesus. E está bem documentada, bem registrada nos evangelhos. Eram aquelas pessoas que levavam uma vida de resistência ao pecado, diziam não aos pecados, mas faziam-no por razões calculistas. Diziam não ao pecado porque queriam o céu como prêmio, como recompensa.
Evitavam o pecado não por amor à santidade, mas evitavam-no pelo benefício do céu, porque o que buscavam era a recompensa. Evitavam o pecado não porque amassem a amizade, a companhia de Deus, mas porque queriam a aprovação dos seus contemporâneos, a aprovação das pessoas que estavam ao seu redor. Talvez a melhor síntese para esse comportamento que está registrado nos evangelhos seja o encontro de Jesus com o jovem rico. Vocês se lembram da história? Um homem rico aproximou-se de Jesus, perguntou para Jesus o que é que ele teria de fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse-lhe: você sabe os mandamentos? E ele disse: eu tenho observado os mandamentos desde a minha juventude. Então Jesus, olhando para ele, disse: só uma coisa te falta. Vá, venda todos os seus bens, doe aos pobres, e então venha e me siga. O homem ficou triste com a resposta de Jesus, não seguiu após Jesus, e o Evangelho diz que ele ficou triste porque ele era dono de muitas propriedades. Ele queria a vida eterna como um prêmio, mas não estava disposto a seguir a Jesus Cristo pelo amor a Jesus. Jesus não teve nenhum receio. Isso aparece em muitos momentos nos evangelhos. Ele não teve nenhum receio de olhar para os sacerdotes, para os escribas e para os fariseus e dizer-lhes com toda a força o que está aí na tela. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus também foi muito claro, falando aos religiosos que truques religiosos, clichês piedosos e ações que aparentemente tinham alguma virtude não haveriam de abrir as portas do céu. É isso que está registrado no final do Sermão do Monte, num texto bem conhecido. Assim disse Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Terceiro, que fizemos com o céu? Fizemos do céu um lugar brega, para o qual ninguém deseja ir, para o qual, sinceramente, ninguém deseja ir. Autores cristãos como Philip Yancey e Dallas Willard têm observado que as imagens bíblicas registradas, essas imagens precisam ser reinterpretadas para que façam sentido para as pessoas que vivem no nosso tempo. Muros de esmeralda, safira, jaspe, ruas de ouro, portões de pérolas, certamente inspiravam a imaginação no Oriente, no mundo chamado de mundo antigo, mas já não possuem o mesmo apelo, o mesmo fascínio para as pessoas que vivem o nosso tempo, que vivem em cidades como a cidade que nós vivemos, abarrotada de carros, com um ar bastante poluído e com tantas outras dificuldades. Pior ainda, traduzir moradas celestiais por mansões celestiais, como fizeram alguns hinos, criaram uma espécie de céu-ostentação. E você há de convir comigo que os moradores das mansões em Brasília não são exatamente o tipo de gente descrita por Jesus nas bem-aventuranças. Estão muito longe disso. Por fim, o céu tem sido apresentado como a morada final de almas desencarnadas. O platonismo penetrou na nossa visão cristã muito mais do que nós imaginamos. Platão, filósofo grego, ele via a matéria como boa, ou melhor, via a matéria como má e via o espírito como bom. A vida no corpo, para ele, era uma prisão. A morte, portanto, era a libertação dessa prisão que é o corpo. O ideal de vida era uma vida desencarnada, uma vida oposta à vida no corpo. Pois bem,
algumas descrições, algumas imagens que são alimentadas por nós cristãos a respeito do céu caminham exatamente nesta direção. O céu aparece como um lugar onde tudo o que se tem a fazer é viver como uma alma que anda dia e noite no meio das nuvens, da neblina, e carregando uma harpa e cantando com os anjos o tempo todo. Em síntese, seria o seguinte: o que é que nós fizemos com o céu? Se tivéssemos que resumir todas essas ideias, o resumo seria o seguinte: se o céu é uma versão ideológica para justificar a opressão, para justificar as injustiças, se o céu é descrito geograficamente numa linguagem defasada e que às vezes remete a algum tipo de ostentação, por outro lado, se o céu representa a negação da vida concreta, da vida que nós experimentamos e que nós apreciamos aqui, se o céu também aparece como prêmio para aquelas pessoas que são moralistas e hipócritas, pessoas que nós não admiramos e cuja companhia quase nunca é agradável, será um verdadeiro milagre que você, enquanto cristão, quando falar a respeito do céu, encontre alguém que verdadeiramente esteja disposto a ouvi-lo e se interesse por essa mensagem a respeito do céu. Mas isto é o que nós, cristãos, por diversas influências e por diferentes razões, fizemos com o céu. Não é o céu apresentado por Jesus. Não é o céu que aparece nas palavras de Jesus registradas nos evangelhos. Será que Jesus sabia do que estava falando quando ele falava a respeito do céu? A esperança da vida após a morte, ela foi formulada com toda clareza no Novo Testamento, nas palavras de Jesus e principalmente na ressurreição de Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo. No Antigo Testamento havia a esperança da ressurreição final, mas era uma esperança que não havia sido formulada e dita com toda clareza. E para ser franco, havia no Antigo Testamento, e há no Antigo Testamento, até um certo pessimismo quanto à vida após a morte. Os homens e mulheres do Antigo Testamento tinham para si que os mortos não louvariam a Deus, e havia uma certa nebulosidade sobre o que acontecia às pessoas que morriam. Eles esperavam que houvesse uma ressurreição e um juízo, mas isso no final, na consumação do reino. Esta situação mudou com a vinda de Jesus, ou seja, isso que no Antigo Testamento era apenas um prenúncio de esperança, tornou-se uma esperança com toda clareza na pessoa de Jesus e no ministério de Jesus. Jesus iniciou a sua famosa oração sacerdotal, registrada no Evangelho de João, capítulo 17. Ele elevou os seus olhos ao Pai e dirigiu-se ao Pai dizendo que a sua hora havia chegado, que ele haveria de ser crucificado, daria a sua vida pelo resgate do mundo, e a sua missão na terra estava cumprida. Ele havia ensinado aos homens que a vida eterna consistia em reconhecer que há um único e verdadeiro Deus e que ele, o Filho, era a revelação desse Deus e os homens deveriam crer nele como Filho de Deus. Então, Jesus faz a seguinte afirmação que você pode acompanhar a leitura comigo. Assim diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Esse final é muito importante. Antes que houvesse mundo. Jesus veio do céu para o nosso mundo. Jesus realizou o seu ministério no nosso mundo. Foi morto, ressuscitou, e no texto que nós lemos ainda há pouco, em Atos dos Apóstolos, ele subiu aos céus para encontrar o Pai, para estar com o Pai. Ou seja, se há alguém que pode nos dizer o que é o céu, o que nós devemos acreditar, o que nós devemos esperar a respeito do céu, essa pessoa é Jesus. Ele esteve com o Pai na glória antes da criação do mundo.
Ele retornou para o Pai, para a glória do Pai, após a consumação da sua obra. Por isso, nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito zelo, aquilo que Jesus diz a respeito do céu, em que consiste o céu. Primeira coisa que Jesus diz: o céu é a casa do Pai. O céu é a casa do Pai. Veja comigo, texto que nós já lemos, parte dele na oração pastoral. Assim diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Casa remete à dimensão pessoal, à dimensão da comunhão. O céu não é um hotel. O céu não é um hotel. Ainda que um hotel tenha milhares de estrelas, você sabe que um hotel nunca será uma casa, nunca será a sua casa, nunca será um lugar ao qual você verdadeiramente pertença. Ao apresentar o céu como a casa do Pai e dizer que nele existem muitas moradas, Jesus estava enfatizando aquelas que são as melhores qualidades de uma casa e que você conhece. Proximidade e intimidade. Casa é lugar de proximidade, casa é lugar de intimidade. A expressão moradas pode ser traduzida, e literalmente seria melhor traduzida como quartos. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Não será preciso, portanto, improvisar um lugar para você. Você não vai precisar dormir na sala. Há um quarto preparado para você, um lugar que pertence a você e que foi preparado exclusivamente para você, um lugar que você reconhecerá como seu. Afinal de contas, todo pai busca colocar no quarto do filho aquilo que fala ao coração do filho, aquilo que diz respeito à identidade, aos amores do filho. O céu, portanto, é casa do Pai, lugar familiar, lugar de intimidade, lugar de comunhão. O céu, segundo Jesus, não é hotel, o céu não é dormitório, o céu não é alojamento, o céu não é acampamento. Portanto, apague da sua mente o conjunto de imagens mentais de um céu impessoal, com almas perambulando de um lado para o outro, imersas numa neblina, imersas em alguma coisa muito vaga que não se sabe exatamente o que é. Céu é casa, céu é a casa do Pai, céu é lugar de intimidade, céu é lugar de proximidade com o nosso Pai celestial. Mas Jesus disse mais uma coisa importantíssima a respeito do céu. Céu é a reunião ao redor da mesa. Céu é a reunião ao redor da mesa. Veja comigo Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O céu, à luz destas palavras de Jesus, não é um lugar onde nós participaremos de cultos intermináveis. Nada contra corais, nada contra louvores, mas a quase totalidade de hinos, de escritos, de reflexões, de meditações a respeito do céu, dizem que nós ficaremos louvando no coro celestial. Aqueles que amam a Deus, amam louvá-lo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, quanto ao lugar e quanto ao prazer do louvor. Mas Jesus falou em banquete, Jesus falou em mesa, Jesus falou daquela alegria que nós experimentamos quando nós nos assentamos ao redor de uma mesa com as pessoas que nós amamos, as pessoas que importam realmente para nós, o prazer que há em comer e beber ao lado dessas pessoas. É um dos grandes momentos da vida, o momento da refeição, o momento do banquete. Com isto, eu já antecipo a resposta para algumas perguntas que já me foram feitas e que certamente você pode estar fazendo nesta hora. A pergunta é a seguinte: no céu eu saberei quem eu sou? Sim, você saberá quem é você. Se não fosse assim, o céu não seria para você e para mim, seria para alguma outra pessoa que nós nos tornamos depois da morte, mas não para nós.
não para a nossa identidade. No céu, Abraão é Abraão, Isaque é Isaque, Jacó é Jacó. Diferentemente das crenças orientais, a fé cristã afirma a sua confiança na pessoalidade. O que isto significa? Isto é, na preservação da identidade pessoal. Cada pessoa, cada ser humano é original. Deus não trabalha com cópias, Deus não trabalha com genéricos, ou seja, essa identidade pessoal, o conjunto de experiências que você teve aqui, que formam e que fazem com que você seja você, isto será de algum modo preservado. Mas identidade não diz respeito apenas a saber quem eu sou, diz respeito a ser reconhecido. Por isso, nós podemos pensar no céu. Não só Abraão sabe que é Abraão, mas Abraão sabe que é o pai de Isaque e sabe que Jacó é o seu neto. Ou seja, não somente nós sabemos quem somos, mas nós sabemos quem são as outras pessoas e elas sabem quem nós somos. Em terceiro lugar, Jesus disse que o céu é o paraíso. Veja o que ele disse ao ladrão que, estando ao lado dele, arrependeu-se e lhe fez um pedido, que se lembrasse dele quando viesse no seu reino, quando estabelecesse o seu reino. Veja a resposta que Jesus ofereceu àquele ladrão arrependido. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso, no Antigo Testamento, é um vocábulo que foi tomado de empréstimo da língua persa para descrever o Éden, para descrever o jardim. Significa jardim, significa pomar, significa até mesmo parque. O Novo Testamento, entretanto, não usa muitas vezes, ou não fala muitas vezes a respeito do paraíso. O Novo Testamento não enfatiza tanto o paraíso como lugar, mas o paraíso como companhia. Estar na companhia de Jesus é estar no paraíso. Estar na companhia de Jesus é estar no céu, é estar no jardim de Deus. Em resumo, segundo Jesus, o céu é a casa do Pai, uma casa preparada, na qual há um quarto preparado para cada um dos seus filhos, preparado cuidadosamente, mas toda casa que se preze tem uma sala, tem uma mesa, tem um lugar para refeições, e é assim também na casa do Pai. O que faz da casa uma casa é que aqueles que se assentam à mesa se conhecem, se amam, se estimam, e é assim também no céu. Mas essa casa se abre para um jardim, e é o jardim de Deus. Este é o quadro, o resumo daquilo que Jesus disse a respeito do céu. Mas agora eu gostaria de tratar com você uma outra questão. Nosso grande escritor, Monteiro Lobato, vendo aproximar-se a sua morte, fez a seguinte afirmação: agora sim saberei se a morte é uma vírgula ou um ponto final. Típico de um escritor, né? Se a morte é uma vírgula ou um ponto final. Devo dizer para vocês que o céu não é o ponto final na vida do cristão. O céu, como anuncia o título desta mensagem, não é a nossa morada final. Mas então, o que é o céu? O céu é o começo de novos começos, o início de novas coisas. O céu é um novíssimo capítulo na nossa história, mas ainda não é o capítulo final da nossa história com Deus. Ainda não é o fim sem fim, para usar uma expressão aparentemente contraditória. Mas você talvez esteja se perguntando, mas o que é que virá depois do céu? O que é que eu posso esperar depois do céu? Veja comigo dois textos bíblicos. 2 Pedro 3,13. Assim diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Veja um segundo texto, extraído da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Assim escreveu Paulo: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esses dois textos aparentemente são contraditórios. O primeiro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E o segundo diz que a nossa pátria está nos céus. É curioso como esta passagem de Filipenses alimentou uma visão segundo a qual nós não pertencemos a esta terra. Todos nós cantamos e certamente estimamos o hino da linda pátria, estou muito longe. E esta visão diz, aqui não é a nossa pátria, a nossa verdadeira morada estaria no céu. Para que esta afirmação, que a nossa pátria está nos céus, faça sentido, nós precisamos entender o contexto da epístola de Paulo aos Filipenses. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Ali viviam muitos e muitos cidadãos romanos, alguns deles soldados aposentados, que viviam naquela colônia na cidade de Filipos. Paulo não está dizendo que eles não pertenciam àquele lugar, à cidade de Filipos, mas Paulo estava usando uma figura que eles rapidamente entenderiam. Eles estavam na cidade de Filipos representando Roma, eles pertenciam a Roma, eles eram cidadãos de Roma, mas eles, para que fossem cidadãos, não teriam que deixar a cidade de Filipos para então ir morar definitivamente em Roma, como não era o plano certamente de muitos deles. Mas assim como os filipenses viviam segundo as leis de Roma, da Roma imperial, também os cristãos que vivem nessa terra vivem de acordo com as leis, que são leis celestiais. Portanto, a nossa pátria está nos céus, não como sentido de que o céu seja a nossa morada final, a nossa morada definitiva, mas o céu é o critério de tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra. Por isso nós oramos sempre, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Da pátria celestial, diz o texto de Filipenses, nós aguardamos a vinda do nosso Salvador. O texto ainda está na tela. Ele diz assim, nós aguardamos a vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, para que esteja habilitado a viver em novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. O Salvador vem em nossa direção. Nós não vamos para vivermos eternamente numa morada celestial. Com isto, então, o que eu digo para vocês é o seguinte: a nossa morada final não é o céu. É a nossa morada temporária. É a nossa morada temporária até que o Senhor crie novos céus e nova terra nos quais habitará a justiça. Eu vou continuar desenvolvendo esse tema nas próximas mensagens. Mas e até lá? E até lá? Ficaremos quanto tempo no céu? O que é que nós faremos no céu até que essa consumação final se dê? Peter Marshall, famoso capelão do Senado americano, ele construiu a seguinte metáfora que eu reproduzo para vocês. Imagine uma criança que brinca na sala da casa da sua família, da sua casa, brinca com seus brinquedos preferidos, monta, desmonta, conversa com os bonecos e, afinal, exausta, essa criança adormece ali na sala. O seu pai aproxima-se, percebendo que a criança está dormindo, carinhosamente toma-a nos seus braços e vai na ponta dos pés até o quarto. Deposita o seu filho sobre a cama, não sem antes ajeitar o travesseiro, cuidadosamente as cobertas e assegurar-se que ele está confortável, que ele esteja confortável ali na cama. Fecha a porta e sai. O filho desperta, a luz entra pela janela, é um novo dia. Ele não se lembra como ele chegou ali,
ele não se lembra como ele veio para aquela cama, especificamente para aquele lugar, mas ele sabe onde ele está, e ele sabe que ele ganhou um novo dia. Peter Marshall construiu essa metáfora para falar do modo como o cristão deve encarar a morte: um adormecer neste mundo e um despertar na luz celestial. E nesse trajeto, conduzido seguramente, carinhosamente nos braços do Pai Celestial. Mas e depois? E depois de acordados? E depois de despertos? Quanto tempo ficaremos lá? Depois de acordados, o que haverá para fazer lá? E se a espera pela ressurreição final, pelos novos céus e nova terra, durar muitos milênios, o que haverá para fazer lá? Será que eu terei de carregar uma harpa todos os dias? E o maestro que vejo o meu medo, de ter que aprender a tocar harpa. Segunda vez que eu menciono. O que haverá para fazer lá? O que haverá? Continuando, por minha conta e risco, a metáfora de Peter Marshall, eu diria: logo após acordarmos, nós encontraremos uma sala, e nesta sala haverá uma mesa com um farto café da manhã, e ali naquela mesa nós encontraremos gente querida, faces familiares, faces queridas, estarão ali entusiasmados, planejando o que farão naquele dia. Quais serão as tarefas? Quais serão as atividades naquele dia? Isso mesmo. No céu haverá muito a ser feito enquanto esperamos o dia no qual haverá novos céus e nova terra. Ouça o que escreveu o filósofo Dallas Willard. Ele diz: portanto, falando a respeito do que faremos no céu, portanto, não devemos nos considerar destinados a ser burocratas celestes, envolvidos eternamente na administração de trivialidades, pois isso seria pouco melhor do que ficar preso num culto interminável de uma igreja. Não, diz ele, concebamos um outro destino: participar de um trabalho, ou do trabalho de uma equipe incrivelmente criativa, dotada de uma liderança inimaginavelmente esplêndida, num campo de atividade inconcebivelmente vasto, com ciclos cada vez mais abrangentes de produtividade e empolgação. Talvez você diga que eu me entusiasmei, estou exagerando. Creio que não. Peço que você fique em pé, por favor, e leia comigo o texto bíblico que será projetado na tela. Vamos lê-lo a uma só voz, todos juntos. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este céu, ou neste céu, eu creio. Este céu eu espero. Este céu eu aguardo. Deus nos abençoe. Amém. Louvemos a Ele.